pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo papo no dia de hoje com a Elaina Nogueira, ela que é gastróloga, né? E a gente vai estar tratando sobre como manter hábitos alimentares equilibrados sem abrir mão do prazer à mesa. Bom dia, Elaina, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, muito obrigada. Elaina, explica um pouquinho pra gente o que é gastróloga, né? A gente popularmente conhece a questão do nutricionista, que muitas vezes passa algumas receitinhas, né? De hábitos saudáveis, alimentação, algumas vezes nos indica até ir ao médico, né? Buscar algum medicamento. Essa questão da gastrologia, justamente nessa questão, né, para se alimentar de forma adequada, saudável. Traça um pouquinho esse paralelo, explica para a gente, para a nossa população, o que é a gastrologia. Bom, o gastrólogo é a pessoa formada em gastronomia, né? Eu tenho essa formação desde 2018 e é a pessoa como popularmente as pessoas conhecem como chefe de cozinha. Só que chefe de cozinha ele é um cargo, na verdade, né? Ele não é uma formação. Então, acabo que eu ocupo as duas funções, porque eu sou gastróloga por formação e sou chefe de cozinha, porque eu também chefio uma cozinha. Sim. Então, desde que eu me formei, eu optei aí por esse lado da cozinha saudável, da alimentação saudável, e me alinhar a nutricionistas para poder fazer para poder ajudar as pessoas nesse processo de emagrecimento, hipertrofia, depende da necessidade de cada paciente ou, no meu caso, cliente, né? Elaine, a gente trata essa questão, né, por exemplo, da dieta, né, como algo que é penoso, que é, eita, só vou comer aqui uma batata doce, um ovo cozido, vou comer arroz branco com um peito de frango. Tem aqueles mitos, né, aquela questão de dizer, eita, essa comida é sem gosto, é repetitiva. Como é que a pessoa pode fazer justamente para trazer esses hábitos saudáveis justamente com o prazer? Exatamente. Eu trabalho dessa forma, que é... Eu pego as dietas das pessoas, que são prescritas por nutricionistas. Então, eu faço uma dieta personalizada, né? O que eu chamo de dieta personalizada. Que eu pego essa dieta que o cliente me envia e transformo em algo mais atraente para eles. Sim. Que, no caso, um exemplo aqui, geralmente vem o quê? Carne patinho cozinhada com uma batata inglesa cozida e um arroz branco. Então, geralmente eu pego essa batata, já faço um purê, que fica algo mais atrativo. Pego essa carne moída e já faço um hambúrguer, que também fica algo mais atrativo para o cliente. E assim as pessoas conseguem seguir mais à risca a dieta, né? Lógico que nada fugindo do que o nutricionista prescreve, porque a gente sempre respeita, óbvio, as quantidades, as gramaturas, né? Os gramas, os macro e micronutrientes. Então, é mais a questão de deixar mais atrativo mesmo para o cliente. Isso que eu ia dizer, Elaine, por exemplo, quando a gente vai nutricionista, tem uma quantidade específica, por exemplo, de proteína. E ali, pela manhã, por exemplo, você tem que comer um ovo mexido, você tem que comer como é o nome? Um atum, por exemplo, com a batata. Enfim, como é que justamente transformar essa questão desse quantitativo de proteína? Como é que é feito, por exemplo, essa divisão no seu caso? Isso daí pode ser em uma refeição a mais, em outra a menos? Como é que faz essa diversidade justamente para atingir o objetivo desse percentual? Bom, na verdade, eu não tenho essa liberdade de mexer na quantidade dos alimentos, né? Sim. Porque... É a transformação deles. Na verdade, eu só contribuo mesmo com a questão de cozinhar. Então, eu cozinho para os clientes e aí eu faço mais essa questão de deixar realmente algo mais atrativo para o cliente. Mas essa questão de porcentagem, de quantos gramas por dia de proteína, ou carboidrato, ou gordura boa, é realmente o nutricionista que nos passa. E aí eu sigo, geralmente não, sempre o que está ali na prescrição.
Só faço mesmo deixar de um jeito melhor. Geralmente, essa questão de dieta, da alimentação saudável, né, tem muito a partir das dietas que os nutricionistas passam para perda de peso, uma pessoa que pratica um exercício físico, uma atividade física, mas também passa muito pela necessidade da gente comer de forma equilibrada, comer de maneira saudável, com um olhar generalizado, né? Sim. Elaina, como é que você também trabalha dessa forma? Assim, claro, tem esse seu suporte aí, essa sua parceria com os nutricionistas, com os seus clientes, que você faz essa ponte. Mas quando é um cliente, por exemplo, que ele quer buscar uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais variada, como é que funciona? Como é que você trabalha, assim, no seu dia a dia com relação a isso? Bom, eu tenho uma empresa, que é a Grão Gastronomia, e lá a gente tem muitas opções fixas, que no caso são opções já prontas, para essas pessoas que buscam se alimentar melhor, de uma forma mais saudável, mas não tem, por acaso, alguma prescrição nutricional. Então, essas opções ficam disponíveis no nosso site, que são opções que eu crio, né? Que eu chefeio a cozinha, sou a criadora do cardápio. Então, eu sempre busco criar essas opções para as pessoas que buscam se alimentar melhor. Então, lá vai ter opções de jantar, de almoço, de lanches também saudáveis, né? Que é uma coisa que é muito escassa, assim, no meio das pessoas que buscam se alimentar melhor, lanches, doces. Então, sempre estou criando essas opções e transformando elas em opções saudáveis para essas pessoas. Existe algum erro, assim, muito comum que as pessoas costumam cometer quando elas querem comer saudável, mas acaba prejudicando esse prazer de se alimentar, de você sentar à mesa, de você participar aqui daquele momento em família? Existe algum erro assim que você percebe, você até tenta desmistificar com os seus clientes? Sim, é um erro que é comum, que na verdade é a pessoa se privar de estar em certos lugares ou ocasiões, com medo de se alimentar e perder, digamos que, aquele plano que está seguindo, né? Então, é justamente isso que eu trago. Eu trago várias opções, que é para o cliente a pessoa se sentir à vontade e estar em vários ambientes, comendo bem, seja lá onde for, numa mesa, com os amigos, com a família. Então, eu sempre procuro diversificar essas opções, para que a pessoa tenha bastante variedade, mesmo assim, bem saudáveis. Elaina, o epidemiologista, né, o Carlos Augusto Monteiro, no Roda Viva, acho que há 2 semanas, ele colocou dizendo que os ultraprocessados, os malefícios que os ultraprocessados eles trazem para o corpo humano, para o ser humano, está correlacionado, Mailson, como se fosse o tabaco, tamanho mal que o ultraprocessado faz. Então, Elaina, o que é que, na sua ótica, você que é focada nessa comida saudável, nessa alimentação saudável, você que faz esses pratos diversificados justamente para atrair, né, a população, a sociedade para comer cada vez melhor e de forma mais equilibrada, o que nunca comer, na sua ótica, o que se pode comer às vezes e o que deve ser se alimentar, ser a preferência, a predileção para você manter um hábito saudável. Você que cozinha diariamente. São as raízes, são as frutas, são os legumes, jamais os ultraprocessados. Traz um pouquinho para a gente essa cozinha que você faz nesse dia a dia em relação a essa questão do bem-estar alimentar para a sociedade. Bom, de fato, os ultraprocessados, né, são um veneno para a nossa saúde. E a gente tem que procurar eliminar alimentos com muito açúcar, muito sódio. E, no geral, assim mesmo, os ultraprocessados. E buscar mais se alimentar com comida de verdade, né, que é o que a gente chama. Que são realmente as frutas, os legumes, os vegetais, cereais saudáveis, né, que no caso os milho, arrozes, feijão e por aí vai. Muita proteína, né? Carne, frango, peixe, ovo. E buscar talvez uma suplementação, aí de acordo com o que o seu médico vai passar, para poder complementar ali aquela alimentação do dia a dia, né?
Elaine, por exemplo, um cardápio com, vamos dar um chutômetro aqui para o Mailson Franklin, né, para ele entrar na linha agora para o próximo verão. Uma alimentação de 1.500 calorias para ter um déficit calórico, ele voltar para a academia com gosto de gás, para a corrida. Qual seria, por exemplo, uma alimentação saudável, atraente pela manhã, no horário do almoço, jantar, um lanche, jantar e uma ceia, por exemplo? Qual seria o seu cardápio hoje para o Mailson Franklin? Vamos montar um cardápio, então. Café da manhã, eu diria ovos. Olhe. No caso, Sim. mais proteína do que carboidrato, né? Aí seria tipo, uns 4 ovos, uma fatia de pão. Que o pão é nosso aliado, né? As pessoas acham que o pão não é nosso aliado, mas o pão é um bom alimento. Então, um almoço eu colocaria almôndegas de carne. Esse ovo ele tem que ser cozido, ele tem que ser mexido, ele pode ser na manteiga. Mexido. Pode ser mexido. Uma manteiguinha, na manteiga. Um fiozinho de azeite. Fiozinho de azeite. É menos calórico, né? Menos calórico, exatamente. Vamos passar para o almoço agora. Aí o almoço colocaria almôndegas, ao molho de tomate artesanal, né? Que é o tomate cozido sem nenhuma adição de não é aquele ultraprocessado. É o molho natural. Não é aquele ultraprocessado, aquele extrato de tomate, né? Não é lá, aquele ali está fora do cardápio, né? É você pegar o tomate e triturar, cozido, né? Fica macio, fica uma delícia. Com arroz integral e um purezinho de batata doce. Purezinho de batata. Feijãozinho não? O feijãozinho pode ser sim. Pode ser né? O arroz e o feijão no lugar do purê. Por aí vai. Para o lanche, a gente tem uma coxinha de macaxeira, famosa macaxeira, recheada com frango, que também é uma delícia. Isso é gostoso, mas... Bom demais, ó. A pessoa que assina um cardápio, assim, ela teria, acho que, um dia inteiro aqui para falar. Eu imagino que você deve ter aí uma grande quantidade de receitas. Agora, né, Natália, isso daí não pode ser frito não, né, Elaine? Tem que ser no forno, não, como tudo funciona? No forno. A coxinha, por exemplo, é assada no forno ou na airfry. Airfry, ó. Elaine, a gente, quem gosta, quem se interessa por culinária, por cozinha, gastronomia, né? Eu costumo dizer muito que gastronomia, um chefe de cozinha, ele é uma coisa assim, ele é quase como um alquimista, né? Ele pega ali o alimento e ele vai transformando, ele cria novas receitas e ele precisa ser muito criativo também, né? Principalmente agora, você está falando desse trabalho que você faz tão interessante, que é trazer uma variedade aqui para esse cliente, que é o paciente de alguém também. E, assim... vamos falar um pouquinho sobre como pegar uma receita tradicional. Assim, você tem um pouco esse costume de pegar uma receita tradicional, que às vezes é uma receita assim, mais calórica, e você tende a transformar esse preparo, tende a trazer algumas modificações, mas sem perder um pouco daquela identidade. Você tem um pouco esse hábito? Sim, exatamente. Na verdade, eu trabalho fazendo isso, né? Que é o que mais me move, assim, mais me chama atenção na parte da gastronomia, que é justamente pegar essa parte do saudável e transformar em algo muito melhor para os clientes. Lógico que respeitando cada processo, cada identidade. Então, eu realmente faço isso. Eu pego algo que já está ali, que o cliente tem necessidade, ou que geralmente também acontece de não ter uma prescrição, mas o cliente tem seus gostos e a gente pega e transforma isso em algo muito melhor. Elaine Nogueira, gastróloga, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Falar de saúde, falar de alimentação saudável, falar dessas alternativas para a sociedade, né? É extremamente importante para todos nós que fazemos o Jornal da Manhã. Quero fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para nós como um todo. E quero deixar um espaço para suas considerações finais. Obrigada, gente. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã e que venham mais vezes, apareçam mais oportunidades para a gente poder bater um papo gostoso sobre alimentação saudável, sobre gastronomia. E quero agradecer mesmo essa manhã e muito obrigada. Elaine, deixa aí o arroba para quem quiser saber mais sobre dicas de receita, para conhecer ainda mais o seu trabalho. Diz aí o arroba do Instagram para todo mundo estar ligadinho aqui no Jornal da Manhã em 100,7. Diz aí o contato do arroba,
outros canais de comunicação também que você queira divulgar, para todo mundo estar ligadinho nos 4 cantos do estado, entender um pouco mais sobre alimentação saudável, sobre essa importância, como fazer realmente receitas diversificadas para justamente trazer, né, um paladar melhor, né, para você iniciar aquela dieta, para você realmente ter uma vida cada vez mais saudável. Diz pra gente, por favor. É @grão gastronomia fit. Lá no Instagram. Grão Gastronomia fit. Gastronomia fit. @grão gastronomia fit. Grão sem o acento. Sem o acento. Grão... Lá tem o contato do WhatsApp, tem o link do nosso site e tem todas as opções disponíveis para a necessidade de cada um. Vamos seguir, né, Marilson Franco? Vamos seguir, viu? Gostei aí @grão gastronomia fit. Vocês comem muita besteira. Grão gastronomia fit. Principalmente no final de semana. As orientações da Elaina para poder assim, comer melhor, nem só questão de dieta. Para vocês se orientarem aí, para poder ter uma longevidade, né? Também. Exatamente. Mais uma vez, obrigada, Elaina Nogueira, que ela que é gastróloga, esse papo super importante nessa sexta-feira. Quero agradecer demais a participação aqui da minha companheira de bancada, Natália Barros, o Marilson Franklin aqui conosco também no dia de hoje, o Claudio Stone sempre na técnica, o Robson Florentino nas redes sociais, nossa querida Regina aqui também nas redes sociais, sempre nos auxiliando todos os dias da semana. Muito obrigado a todos vocês. João, antes da gente encerrar, vamos desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães. Domingo é Dia das Mães. Mandar um feliz Dia das Mães para minha mãe Marlúcia, para minha esposa Camila, que é mãe, para minha irmã também que é mãe, a Maísa. Né? A sogra, minha sogra, que é mãe também. Então, né? É mãe também? Não. Não, né? Pronto. Mas então, é filha. É filha. Manda pra mãe dela. É filha. A Natália também, que é mãe. Então, feliz Dia das Mães para todas as mães aqui de Alagoas, tá bom? É verdade. Feliz Dia das Mães para todas as mães alagoanas, todas as mães brasileiras, essas mães guerreiras que trabalham, que criam seus filhos, muitas vezes são mães solo, que têm suas dificuldades econômicas, que, enfim, deixam muitas vezes de viver a sua vida para se dedicar ao próximo, dedicar a sua labuta, a seus filhos, enfim, essas mães guerreiras do cotidiano, que são a grande maioria da sociedade. Não adianta aqui a gente romantizar, né, aspas, a categoria mãe, mas sim valorizar a mãe de todos os lares, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Todas as mães merecem todo o nosso amor, todo o nosso respeito. É muito bom ter uma mãe para a gente olhar para o lado, né, e ter aquele olhar, né, aquele olhar amoroso, aquele olhar protetor. Parabéns aí para minha mãe, a minha Simone Mozinho. Feliz Dia das Mães. Natália Barros, manda um abraço para a Tieda, manda um feliz Dia das Mães para ela também, né? Um abraço, um feliz Dia das Mães para minha mamãe. Estava com ela ontem, estarei com ela no próximo domingo. E é isso, né? A gente tem esse olhar maternal para as coisas, a gente recebe esse carinho afetuoso das nossas mães, ou das mulheres que nem são nossas mães, mas elas estão ali nas nossas vidas, cuidando da gente. Então, um feliz Dia das Mães para você que está nos ouvindo, para suas mamães também, e que seja aqui no próximo domingo, assim como todos os outros dias, seja um dia de muito amor, de muito afeto. É isso que a gente espera. Verdade. Até segunda-feira, ouvinte. Até segunda-feira, se Deus quiser. Se Tchau, Deus gente. quiser. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.